Você já parou para pensar se a vida que você leva é realmente sua? Ou se você apenas segue um roteiro que alguém escreveu por você? Quantos dias da sua existência você já esqueceu? Porque foram todos iguais. Acordar, trabalhar, comer, dormir, repetir. Isso é viver ou apenas sobreviver? Aristóteles dizia que a vida boa é aquela guiada pela virtude. Nietzsche falava em viver perigosamente. E os estoicos repetiam: memento mori, lembre-se, você vai morrer. Mas você vive como se nunca fosse morrer. Empurra sonhos para amanhã, desejos para outro dia, decisões para quando o momento certo chegar. E se a morte estivesse atrás de você agora, respirando no seu pescoço, você teria orgulho da forma como está vivendo? Ou se envergonharia do quanto tem adiado? Veja bem, você acha que tem tempo. Todos achamos, mas o tempo é um ladrão invisível. Ele não bate na porta, não pede licença, não avisa. Ele simplesmente passa. E cada escolha que você adia é um pedaço da sua vida que nunca mais volta. Pense em Sócrates. Ele podia ter fugido, podia ter se salvado, mas preferiu morrer fiel à própria verdade. E você? Quantas vezes já traiu a sua verdade só para ser aceito? Quantas vezes engoliu a própria voz por medo de desagradar? Quantas vezes deixou de amar, de tentar, de ousar, porque alguém poderia criticar? A vida não é confortável. Conforto é anestesia. E anestesia é quase morte. Você chama de rotina, mas no fundo é prisão. Uma prisão feita de boletos, distrações e promessas de que um dia vai ser diferente. Um dia, quando tiver dinheiro. Um dia, quando tiver tempo. Um dia, quando tudo estiver perfeito. Mas esse dia nunca chega. E o mais cruel é que você sabe disso. Albert Camus dizia que a questão mais séria da filosofia é decidir se a vida vale a pena ser vivida. Então eu te pergunto agora, a vida que você leva hoje vale a pena? Ou você se tornou um figurante no próprio filme? Platão falava que a maioria das pessoas vive dentro de cavernas, assistindo sombras projetadas na parede e chamando aquilo de realidade. Será que você também está na caverna, confundindo reflexos com vida real? Você acorda, olha no celular, compara sua vida com a dos outros, sente inveja, sente frustração, depois corre para cumprir tarefas que não escolheu. E no fim do dia, quando coloca a cabeça no travesseiro, um silêncio incômodo aparece. O que eu estou fazendo com a minha vida? Viver de verdade é arriscar, é sentir medo e mesmo assim avançar. É amar sabendo que pode perder, é criar sabendo que pode falhar. Viver dói, mas essa dor é a prova de que você está vivo. A ausência de dor pode ser apenas entorpecimento. Um coração que nunca sangrou, também nunca amou. Um corpo que nunca caiu, nunca correu de verdade. E uma mente que nunca questionou, nunca pensou de verdade. Talvez você esteja esperando um manual, uma fórmula, um passo a passo. Mas viver não cabe em manuais. A vida não tem tutorial. A vida exige coragem. Coragem para perder. Coragem para se frustrar. Coragem para, enfim, sentir tudo. E aqui está o ponto. Se você não decidir viver agora, vai acabar descobrindo tarde demais que nunca viveu. Santo Agostinho dizia: o tempo é 3 coisas: presente do passado, presente do presente e presente do futuro. Mas você, o que tem feito com o presente? Transformado em presente ou desperdiçado como lixo? Você tem 2 opções todos os dias: viver como quem constrói uma obra ou como quem assina ponto em uma existência sem autor. Feche os olhos, respire e pergunte a si mesmo: se hoje fosse o meu último dia, eu teria orgulho do que fiz com ele? Se amanhã, ao acordar, descobrisse que só restam 30 dias de vida, o que mudaria imediatamente? Por que não começa agora? Não se trata de abandonar tudo, de sair correndo pelo mundo, mas de resgatar presença no que você já vive. Tomar café sem olhar para o celular, olhar nos olhos de quem você ama, ler um livro que você sempre adiou, escrever uma carta que nunca teve coragem de enviar, dar um passo, mesmo pequeno, em direção ao sonho que você escondeu debaixo do tapete. Isso é viver de verdade. A morte é certa. Mas a vida é rara. Poucos têm coragem de viver de fato. O poeta Fernando Pessoa escreveu: navegar é preciso, viver não é preciso. E a grande tragédia é que muitos já morreram em vida.
São corpos que respiram, mas almas que desistiram. Se existe algo que a filosofia, a psicologia e até a biologia concordam, é que nós não nascemos para viver sozinhos. Aristóteles dizia que o ser humano é um animal político, feito para a vida em comunidade. E ainda assim, quantas vezes você se isola, quantas vezes você finge estar ocupado só para não se abrir para alguém? Mas pense, quando você lembra dos melhores momentos da sua vida, eles envolvem o quê? Um abraço sincero? Uma conversa que atravessou a madrugada? Uma risada que doeu no estômago? A felicidade não está em acumular coisas. Ela está em multiplicar presenças. Você pode até conquistar o mundo inteiro, mas se não tiver com quem compartilhar, o vazio vai engolir você. O mundo moderno tenta te convencer de que a vida está nas telas, mas a vida real acontece lá fora, no som da chuva batendo no telhado, no vento bagunçando o cabelo, no pôr do sol que pinta o céu de laranja e que você perde porque estava distraído. Nietzsche, que muitos lembram pelo niilismo, também dizia: permanecer perto da natureza é um remédio para a saúde e para a alma. Se você se sente perdido, ansioso, sem direção, saia para caminhar. Olhe para uma árvore. Perceba que ela não tem pressa, não se compara, não tenta agradar ninguém. E mesmo assim, cumpre seu destino de crescer e florescer. A vida está te chamando o tempo todo. Só que você está de fones de ouvido altos demais para escutar. Muitas vezes você pensa que não vive porque lhe falta algo: dinheiro, status, sucesso, amor. Mas viver de verdade não é sobre ter, é sobre estar. Estar presente, estar inteiro no momento, estar consciente do agora. O passado já foi, o futuro ainda não veio. Tudo o que existe está acontecendo neste segundo. Você está me ouvindo agora. Esse é o presente. Mas a sua mente talvez já tenha fugido para o que vai fazer depois. E é assim que a vida escapa. Não por falta de tempo, mas por falta de presença. Senta na calçada e vê as pessoas passarem. Respira fundo o ar da manhã. Prova a comida devagar, sentindo cada sabor. Abraça alguém como se fosse a última vez. Isso é viver. Na correria, esquecemos do silêncio. E sem silêncio, não existe escuta. Escuta de si mesmo. Escuta do outro. Escuta da vida. Os filósofos orientais sempre falaram da importância da meditação. Mas meditar não é esvaziar a mente como uma máquina. É apenas aprender a ouvir. Quando você se cala, descobre que o mundo fala. Os pássaros falam. A água fala. Até o seu coração fala. Só que você não está ouvindo. Viver de verdade não exige grandes revoluções todos os dias. Às vezes, exige apenas pequenas coragens. Coragem de ligar para alguém e dizer: senti sua falta. Coragem de admitir que está cansado. Coragem de pedir desculpa. Coragem de começar algo novo mesmo sem garantias. A vida não cobra que você seja herói, mas ela cobra que você seja honesto consigo mesmo. E essa honestidade começa em gestos simples. Então eu te deixo com essa reflexão. Quando a noite cair, quando tudo silenciar, e você se olhar no espelho, a pergunta não será se você venceu, se você acumulou, se você impressionou. A pergunta será: hoje eu vivi ou apenas existi? Se a resposta for apenas existir, não desanime. Amanhã você tem uma nova chance, porque cada nascer do sol é um convite para começar de novo. Mas se a resposta for eu vivi, mesmo que só em pequenos instantes, então você já está no caminho certo. A vida é frágil, passageira, finita, mas é justamente essa finitude que dá sentido ao agora. Não espere o futuro para começar a viver. Não espere as condições perfeitas. Não espere que alguém venha te salvar. Você já tem tudo o que precisa: seu corpo, sua mente, seu coração. E o tempo, esse agora que pulsa diante de você. Então viva, se conecte, ame, caminhe. Olhe para o céu, sinta a terra, escute o vento, compartilhe quem você é. Porque viver de verdade não é um luxo, é a sua única obrigação. E eu quero te perguntar: o que você vai fazer com o presente que a vida acabou de colocar nas suas mãos?